Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Bom dia a todos. Você que está na internet também, que bom ter a sua presença com a gente. Eu tenho acompanhado essa semana, depois que cheguei de um tempinho de descanso, que nós temos vários acessos por semana, né? E eu brincava ali agora há pouco com o João e com o Léo, né? Quem são essas pessoas? De onde vêm? O que comem, né? A gente não sabe quem são, mas são muitos, né? E a gente fica curioso. Deus abençoe cada uma dessas pessoas. Nós chegamos na sétima mensagem, o sétimo episódio dessa série em Coríntios. Nós ainda temos aí uma longa trajetória pela frente. E eu quero te pedir para que você abra comigo, 1 Coríntios capítulo 4. Nós, semana passada, encerramos, né? O presbítero Leonardo Lima estava expondo. Ele vai gostar disso, ele não ouviu, mas depois ele vai gostar desse. Ele expôs, finalizou o capítulo 3, e hoje nós vamos dar sequência à exposição de 1 Coríntios capítulo 4. Então, se você puder, assentado mesmo como você está, sem problema, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, versão NAA. 1 Coríntios capítulo 4. E eu vou ler dos versos 1 a 13. Bom ver algumas pessoas aqui, primeira vez, outros, né, que eu estava com saudade. Que coisa boa. 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 a 13, diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O verso 6 diz assim: Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se gloria como se o não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desonrados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Uou, né? Que palavra. Paulo está encerrando
aqui no capítulo 4, todo aquele argumento que não é fofoca, porque fofoca a gente já descobriu que a gente não sabe de onde veio, quem que é o autor dela, e é simplesmente, fiquei sabendo, alguém me disse, e aqui não é muito bem o que aconteceu. Se os irmãos lembram, a gente sabe que as informações acerca da igreja de Corinto chegaram até Paulo por conta de uma casa, a casa de Cloe. E os da casa de Cloe, lembra daquele tempo verbal que é de pertencimento? Os da casa de Cloe levaram a informação, a gente não sabe se escrita ou se de forma oral, para que Paulo pudesse compreender e entender aquilo que estava se passando lá em Corinto. Isso aproximadamente 4 a 5 anos depois que ele planta aquela igreja. O argumento dele está sendo finalizado aqui no capítulo 4. Ele está expondo de forma escrita para todos os seus destinatários todo aquele problema que havia se levantado. E qual era esse problema? Bom, vocês estão aderindo à cultura deste século, daquele. Vocês estão absorvendo as facções, as divisões, dizendo que, ou trocando de lugar aquilo que é Cristo, que é o Criador, que é o Senhor, que é o Redentor, que é aquele que faz todas as coisas, aquele que é o benfeitor por excelência, e estão colocando no lugar desse Cristo que é perfeito, que é o Criador, as coisas criadas. As pessoas que são criação desse Cristo. Vocês estão invertendo tudo isso, e por conta dessa inversão de valores, de costumes, de pensamento, vocês estão enfraquecendo a igreja de Cristo. Vocês estão enfraquecendo o poder do Evangelho. Aliás, o Evangelho não consiste apenas em palavras. Porque vocês podem até falar bonito. Você conhece alguém que fala bonito? Conhece alguém que consegue? Sabe que tem... Por exemplo, eu não tenho voz de cantor. Porque se eu tivesse, Adriel, eu não pregava, eu cantava. Pregar não dá sucesso, não dá ibope. Cantar dá. Mas depois a gente fala sobre isso outro dia. Veja que você pode conhecer alguém, talvez você conheça alguém que tem aquela voz, sabe, de locutor, que tem aquela oratória, que tem aquela forma de... Você nem ouviu a pessoa só dar um bom dia. Aí você, meu Deus do céu, o que essa pessoa vai dizer? Você já quer ouvir mais. Sabe aquela pessoa que só na forma de falar, ela já consegue te prender. Eu chamo isso daquela voz aveludada, né? Olá, tudo bem? E você fala assim, meu Deus, coraçãozinho, irmão, para essa pessoa. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho não consiste só nessa oratória, nessa capacidade de poder organizar bem as ideias ao ponto de convencer alguém. Ele está falando, não, o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não cheguei para vocês demonstrando conhecimento, e ele podia fazer. Eu não cheguei para vocês demonstrando sabedoria, e ele podia fazer. Eu não cheguei para vocês demonstrando nenhuma capacidade humana, e eu talvez não conheça nenhum aqui no Novo Testamento que o pudesse fazer como ele o faria. Mas ele não fez. Ele quis demonstrar o poder de Deus. Então ele mostra assim, como diria John Stott, é uma contracultura. É um choque de cultura com aquilo que a cidade de Corinto estava pregando. E aqui o argumento dele é finalizado. Como? Primeiro ele se coloca no lugar para não expor ninguém. A linguagem figurada que ele utiliza no capítulo 4, dos versos 1 a 5, ele coloca ele, o próprio Paulo, ele coloca Apolo e Cefas, né? Lembra de Cefas, que ele utiliza uma linguagem ali no hebraico para poder alcançar outro tipo de pessoas. Então ele está falando assim, olha, nós somos todos servos de Cristo. Não há nenhum Senhor. Senhor é Deus. Senhor é Jesus Cristo. Nós somos apenas mordomos, cooperadores. A palavra lá é oikonomos, aqueles que são administradores. Você pode não ter um diploma em administração. Talvez você não fez um bacharelado em administração.
Mas você precisa saber administrar os seus recursos, sim ou não? Você precisa saber administrar, talvez, a sua empresa, seus negócios, administrar a sua casa, administrar a quantidade de arroz que você vai fazer, administrar a quantidade de feijão, a quantidade da carne, a quantidade do leite. E do leite está difícil administrar, né, irmão? Misericórdia. Você tem que saber administrar, porque senão você desperdiça. E aí aquele desperdício, no final do mês, quando você faz a conta, você fala assim, meu Deus do céu, fui um mau mordomo. Uma luz acesa. Algumas coisas que... Se nós não somos bons administradores, e aí? O que vai acontecer conosco? O que acontece com aquela casa que não é bem administrada? Com o negócio que não é bem administrado, o que acontece? Com as finanças que não são bem administradas. Então o que Paulo está dizendo e fazendo essa relação aqui, e mostrando para nós nós todos somos administradores desse reino que é de Deus, dessa obra que é de Deus, desse poder que é de Deus, que se manifesta através de nós. Então nós somos apenas pessoas que, aqui, para você essa porção, para você essa, de acordo com aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus nos capacitou. Lembra lá dos elementos? Ouro, prata, bronze, feno, madeira. Então ele coloca aqueles... Você recebeu ouro? Sirva como quem tem ouro. Você recebeu feno? Sirva como quem recebeu feno. Porque aquilo que chegou à sua mão, seja um excelente moderador, um excelente administrador. Esconder debaixo do tapete, deixar ali de lado com medo de que alguém vai vir roubar, tomar, pegar, cortar, migrar, acabar, isso não existe. Porque nós não estamos administrando algo perecível. Nós estamos administrando algo eterno. E é por isso que a cultura do presente século, seja lá de Corinto, e a gente já vai falar sobre isso, ou seja que agora, a cultura do momento que estamos vivendo, ela é incomparavelmente menor do que a cultura do Evangelho. A cultura do reino é diferente, meus irmãos. Na cultura do reino nós somos levados a servir. Na cultura do presente século nós somos levados a mandar. E mandar de qualquer maneira. Porque mandar é errado. Ser o primeiro é errado. Ser o dono é errado. Ser o 01 é errado, sim ou não? Não. Definitivamente não. Aliás, eu espero que vocês sejam desses, que estejam no comando, no controle. Para quê? Para que possam dar testemunho de Cristo. Errado é pensar que nós vamos mandar com o mesmo padrão desse mundo. Porque aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Coloque-se à disposição de todos. Como aquele que recebeu muito, coloque muito à disposição. Porque a quem muito foi dado, muito será requerido, cobrado. Então essa é a cultura do Evangelho, a cultura do reino de Deus. Uma cultura que em nada se assemelha com a cultura deste século. Porque desse ou daquele. Em Corinto, o que significava? Uma certa arrogância na forma de falar. Algum tipo de preponderância na forma de expor. Não, esses são da minha casa. Eu ganhei para Jesus. Eu que preguei. Eu que falei. Você viu? Porque quando eu falo, quando eu prego, quando eu canto, o negócio acontece. Já recebeu o seu próprio pagamento. Já recebeu tudo. De nada vale tudo aquilo que a gente possa receber aqui. Por quê? Porque o nosso pagamento não é aqui. Antes, é lá. As coisas eternas, elas jamais passarão. Agora, as coisas desse mundo, elas são fugazes, por vezes fúteis, são passageiras. De nada servem para aquilo que de fato importa. Veja, o que de fato importa, numa mentalidade, numa cultura do reino de Deus, é colocar-se à disposição. Amar o próximo como amamos a nós mesmos.
caminhar a outra milha, dar a outra face para bater, entregar, pedir uma parte da roupa, entrega toda ela. É sempre um chamado a fazermos algo mais do que já estamos fazendo. E bom, pastor, que coisa complexa isso aí. Mas esse é o Evangelho de Cristo. Aliás, Paulo, rara e dificilmente, ele desassocia o Evangelho de Jesus Cristo com a cruz. Não, é dificilmente, é impossível ele fazer isso. Ele sempre coloca, o Evangelho de Cristo parte da cruz. Negar-se a si mesmo, a sua tendência natural para o mal. Negue isso. E aí ele começa então, o versículo 6 dizendo: meus irmãos, eu apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito. Não vão além daquilo que está escrito. Não queiram mais daquilo que está escrito. Permaneçam na simplicidade da palavra para que vocês possam entender que Cristo de fato é suficiente a vocês, como Ele é para nós. Não se deixem levar por esse sucesso desse presente século. Paulo escrevendo para Corinto. Vocês estão confundindo o sucesso daqui com o sucesso de lá. E pior, vocês estão aplicando o conceito da cultura dessa sociedade para a vida de vocês no Evangelho. Esqueçam. Por quê? Porque ou a igreja, ela é um expoente, um outdoor, sabe, daqueles luminosos, que manifesta o brilho do resplendor da glória de Deus, ou então a gente é só aqueles LEDzinho bonitinho que fica pendurado aí para... Parece. É bonito ou não é? Luz de LED. Outdoor bonitinho. Mas é só um brilho que apaga. Agora, o brilho do poder, do refulgor do Espírito Santo de Deus, esse não. E é isso que Paulo está dizendo para essas pessoas. E também para nós. Vocês estão se deixando levar por essas coisas que passam. Vocês estão reduzindo a igreja a nada. Aliás, a igreja, em última análise, ou primeira, depois depende do referencial, a igreja, ela é mais do que simplesmente uma questão de regras, morais, usos, costumes, teologia, mas ela nunca é menos. Ela é mais do que essas coisas, ou seja, a igreja também é o quê? Relacionamento. Partir do pão, estar junto, sentar para comer, amém, irmão? Comer, glória a Deus. Né? A gente gosta desse negócio, a gente sai, a gente almoça junto, a gente lancha junto, a gente janta junto, a gente vira a noite junto, a gente faz um monte de coisa junto e tudo tem comida, irmão. A gente gosta desse negócio de comer. A gente está junto, a gente viaja junto, a gente sai, a gente faz um monte de coisa junto, irmão. Graças a Deus. Ou seja, a igreja também é isso. Por quê? Porque é para isso que nós somos criados. Para esse relacionamento. Para essa mutualidade. Para a gente o quê? Igual o ferro, que afia o ferro. Nossa, eu preciso perdoar, né? Meu Deus, que fala difícil, mas eu te perdoo, eu te suporto. Eu caminho mais um pouquinho com você. Por quê? Porque nós somos santificados por meio da palavra que habita em nós. O próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, a igreja é mais do que simplesmente um compêndio teológico, mas ela nunca é menos do que isso. E nós precisamos entender isso. Porque se nós nos aproximamos da sociedade, amanhã, no nosso trabalho, quando a gente liga a nossa estação, faz a senha, registra o ponto, faz a reunião, quando a gente vai para a academia, quando a gente vai correr, quando a gente vai pratica um esporte, quando a gente sair daqui a pouco, almoçando, durante a semana, quando nós nos aproximarmos das pessoas que estão perto de nós, nós precisamos lembrar, eu não me aproximo dela de qualquer maneira. Eu não vou ser influenciado talvez por essa cultura do imediatismo. Essa cultura do relativismo, essa cultura de um permissivismo. Não, tudo pode. Não tem nada a ver não. Está tranquilo. Eu vou me aproximar dessas pessoas lembrando. A igreja, ela é
essa forma como as pessoas vão ver Cristo. As pessoas estão vendo Cristo em mim. As pessoas estão vendo Jesus Cristo na minha atitude. Muitas vezes nós somos tentados a ultrapassar os limites que nos foram impostos, querendo dizer coisas que não estão escritas, falar coisas que não foram faladas pelo próprio Deus, e aí nós sucumbimos à cultura. Por quê? Porque se o ministério, veja, o ministério não está crescendo, então eu vou colocar uma luzinha, eu vou pintar a parede, eu vou chamar não sei quem, eu vou fazer não sei o quê. Aí a gente tem que inventar um monte de coisa. Porque a cultura do sucesso está tão grande que aí eu tenho que inventar moda. Eu tenho que inventar coisa. A aguinha do Rio Jordão, que foi tirado bem ali, irmão, do Iguaçu. O pedacinho de madeira do não sei o que das quantas. A gente cria umas indulgências pós-modernas. Não, se você não der o seu dinheiro, você não vai ter. Meus irmãos, a gente tem a palavra de Deus que regula, que normatiza toda a nossa vida. Então nós não precisamos dessas muletas espirituais para poder viver. O que nós precisamos é da simplicidade do Evangelho. E aí Paulo está no nível máximo da... Aí ele começa com uma ironia aqui, irmão, com um sarcasmo. Ironia, já naquele tempo, né? Já é um negócio complicado, porque hoje é difícil. Você tem dificuldade de compreender ironia? Depois a gente conversa sobre isso, né? A ironia aqui toma conta. Vocês já estão fartos. Vocês são ricos. Ou antes ainda, no versículo 7. Quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Ou seja, Paulo está dizendo, cara, tudo que vocês têm ou são, vocês receberam. Por que vocês estão querendo aparecer, ser mais do que realmente vocês são? Aliás, aí ele começa com o tom máximo, né, do sarcasmo e da ironia. Vocês são ricos. Vocês já estão fartos. Vocês agem como se fossem reis. Aliás, quem dera vocês fossem reis, porque aí a gente também participaria do reinado de vocês. Mano, a ironia aqui é terrível, né? Quem dera de fato vocês fossem essas coisas. O que Paulo está querendo aqui? Mostrar a distância que existe entre uma cultura do reino de Deus e uma cultura do império, Roma, Atenas, Curitiba, região sul, Brasil, qualquer que seja. Meus irmãos, se nós não entendermos o que Paulo está dizendo aqui, nós de fato vamos agir como se a gente fosse alguma coisa mesmo. E vamos lá, essa não é a nossa tendência natural, de pensar que a gente dá conta? Pode deixar que eu resolvo. O pai está on. Como é que foi que eu ouvi essa semana? Está on e roteando. Você é doido, irmão. Você já pensou? A pessoa não está só online, não. Está online e roteando. Você é doido. Pode deixar comigo, eu dou conta. Dificuldade que nós temos de poder delegar, de poder fazer. E é interessante porque se a gente olhar para as empresas que estão fazendo o maior sucesso hoje em todo o mundo, são empresas que descentralizam o poder. Mas na igreja não. Na igreja é só o pastor. Irmão, eu viajei, né? Estava aqui 10 dias fora, graças a Deus, aleluia, mais 10 que vem em nome de Jesus. E, pastor, mas você não ficou lá, mas o que vai... Meu irmão, a igreja não gira em torno de mim. Não, meu irmão, eu já sonho quando eu vou tirar 30 dias. Estou treinando o povo, dando na mente das pessoas, por quê? Porque cada um tem um talento, cada um tem um dom. Essa igreja não vai crescer por conta de estratégias, de ferramentas ou de pessoas. Lembra lá do capítulo 3? Um rega, o outro planta, mas quem é que dá o crescimento?
É Deus. O problema é que nós muitas vezes estamos confundindo a cultura desse século e querendo aplicar para dentro da igreja. E eu vou repetir, já disse isso antes. A igreja não é uma empresa. Nós temos ferramentas? Temos. Nós tentamos ser prudentes aqui como Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, na plantação dessa... Tentamos ser. Utilizamos as melhores ferramentas, buscamos as pessoas, fazemos o melhor que nós temos com aquilo que nós temos agora. Perfeito, mas é ferramenta, porque quem dá o crescimento é o poder de Deus por meio do seu Espírito. É fato isso. Agora vamos usar? Vamos. Cada um. Né? Fiquei feliz demais. Liguei lá, estava na casa dos meus pais, liguei né, o negócio lá, coloquei lá e veio o Ricardo falando. Poxa, que fantástico. Ver outras pessoas participando, sabe, ver pessoas aqui junto com a gente, falar assim, não, conta comigo, estamos juntos, não, na contribuição, na fidelidade, na generosidade, pessoas que de fora dando testemunho sobre aquilo que aconteceu aqui, mas como é que você fez isso? Meu irmão, eu simplesmente estou lendo a palavra, pregando a palavra, orando a palavra, cantando a palavra, vivendo a palavra. Porque se fosse na nossa própria força, ou se nós tendêssemos a fazer isso sempre, como é a nossa tendência, não estaria do jeito que está. Aliás, talvez estaria muito maior. Talvez a gente já não caberia aqui. Talvez a gente teria que estar em outro lugar. Talvez a aparência do sucesso engana. Não sei se os irmãos estão entendendo. Mas é pelo fato de nós estarmos aqui buscando essa fidelidade à palavra, e ainda assim somos levados a fazer uma exegese cultural. O que isso quer dizer? Colocar no texto das Escrituras alguma coisa que vai e direciona para a minha própria ideia. Ou seja, lembra da caixinha de promessas? Lembra daquela, tem uma anedota, né? Ontem a Fernanda, a gente estava lendo ontem à noite, ela falou anedota no livro que ela estava lendo, eu também anedota no que eu estava lendo, e uma piada. Aí, irmão, chegou uma pessoa assim, oh meu Deus, eu preciso de uma palavra tua. Aí abriu a Bíblia, né, daquele Judas, vai e enforca-te. Assim, não, essa está difícil, nossa, essa está ruim, vou de novo. Aquilo que tem que fazer, faça logo. Não. Não é assim, meus irmãos. Aliás, o motivo de nós termos a nossa liturgia de culto como é por um motivo. Porque se nós não formos transformados, de nada vale sermos inspirados. Essa ficou bonita, né? Anota aí para mim, amor. A gente fica, nossa, mas que palavra, hein? Ó, arrupiou. Você foi transformado? Aquilo que você fazia de pecado, de errado, você deixou de fazer? A sua condição de falta de fé foi alimentada pela palavra, que é por onde vem a fé para a salvação? Você deixou de andar segundo o conselho e a cultura dos ímpios e passou a internalizar e viver a palavra do Evangelho, porque senão, irmão, essa inspiração, ela tem prazo de validade. E é rápido. Porque talvez uma coisa que você faça, receba, um presente que você receba de dia, talvez à tarde acontece uma coisa tão ruim, que aquela alegria da manhã, no meio da tarde, já acabou. Agora, para quem vive transformado, em constante transformação, que é o que nós chamamos de santificação, esses estão contentes, esses estão carregando a sua cruz, negando a si mesmos, mas estão assim, glória a Deus, pois vencerei. Graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo, que é o que Paulo começa dizendo aqui, nos 10 primeiros versos de 1 Coríntios 1. Em Cristo. Em Cristo. Não confundam as coisas. Não se deixem levar por essa questão cultural. Sucesso não é apenas número. Ele traz número. E aí a gente, por sermos uma igreja e querermos ser uma igreja com essa própria alcunha que a gente colocou, né, de saudável, a gente tem uma tendência
pecaminosa a falar assim, não, porque o que importa é a qualidade. Mentira de Satanás. Porque a qualidade, ela traz quantidade. Aliás, eu fui muito inspirado por uma palestra que eu ouvi na última semana, de um pastor que recebeu uma oferta de mais de 900 mil reais para poder construir um prédio, onde a igreja vai se reunir. Aí ele continuou falando, eu falei assim, não, e a gente também recebeu aqui, era um clube na cidade, eu falei assim, não, a gente recebeu esse terreno, 110 mil metros quadrados do terreno. Eu falei assim, olha, Senhor, teu filho está pronto, né? Aquela coisa assim, né? Vai que tem uns terrenos aí não, né? Já quase ligo aí, assim, não, tem uns terreninhos aí não, em Curitiba? Será que não tem uns clubes desativados aí não? Uns negócios aí que eles não, né? Tem uma igreja lá. É isso. Agora, como que nós chegaremos nesse patamar de uma igreja com 40, 50, 100 membros, 200, seja lá quantos membros for? Por meio da palavra. Porque crescimento é diferente de inchaço. Aquilo que está inchado é porque está doente. É porque tomou uma pancada. Não é saudável. Aquilo que cresce, não. O crescimento é natural. E o crescimento quem dá é o próprio Espírito Santo de Deus. Não suscetíveis a uma cultura desse mundo. Faça o que tiver que fazer, bora crescer. Não. Faremos aquilo que a palavra de Deus nos permite fazer. E é assim que nós devemos fazer. Vocês agem como loucos. Aliás, nós somos como loucos e vocês se fazem como pessoas que são sábias. Nós somos fracos e vocês estão dizendo que vocês são fortes. Nós somos e temos sido desprezados e vocês parece que estão sendo honrados, quando na verdade é o contrário. E vamos lá, a gente confunde as coisas com muita facilidade, sim ou não? Diga ao forte ou diga ao fraco. Nós confundimos as coisas muitas vezes. Nós confundimos honra e desonra. Por quê? Porque se a igreja não encheu, se o ministério não cresceu, se alguma coisa não prosperou dentro do evangelho, dentro do reino de Deus, dessa igreja local, isso deu errado. E meus irmãos, isso pode querer dizer que está dando muito certo. Deus, Ele pode estar santificando em nós com o número de agora, com as pessoas de agora e trabalhando em nós agora para aquilo que Ele vai fazer daqui a não sei quantos anos. Nós não sabemos o que Deus está fazendo aqui agora, mas eu até já compartilhei com alguns aqui, né? Você já imaginou daqui 50 anos, das pessoas olhando para nós e falando assim, eita, estava lá. No primeiro momento, do primeiro ano, do primeiro tempo daquele lá, e estavam participando daquele momento. Que incrível, sabe aquelas fotos que a gente perde, que a gente não imprime mais, que hoje não faz mais isso, né? A gente deixa naquele HD, que a gente perde o HD também, por isso que a gente tem que contratar uns serviços aí, né? Para aí não perde nada. É isso. Já imaginou as pessoas olhando para nós, daqui não sei quanto tempo, da gente... Irmãos, eu fiquei assim, já pensou, eu já um senhor de idade, prefiro que Jesus volte, tá? Mas eu fiquei ilustrando isso na minha cabeça ontem. Já pensou eu um senhor assim, de uns sei lá quantos anos de idade, uns 80, e ser convidado para assim, participa aí, pastor. Não, pregar não vou querer não, irmão, pode ter certeza. Mas assim, senta aqui, vem participar com a gente. Você já parou para pensar? De você ser alguém considerado como alguém que foi um excelente administrador dos recursos que Deus te deu. Aquilo que chegou à sua mão, você é comigo. Pode mandar. E como? Porque Deus me deu. Mas sempre observando. Quem te deu? Quem nos dá, meus irmãos? Quem nos dá? Se nós temos, é porque foi nos dado. Ninguém tem a capacidade de desenvolver por si mesmo. Aliás, até as boas coisas que nós temos ou fazemos, só pode ser motivada por Deus. Ainda que essa sociedade não entenda o que nós estamos dizendo. Mas nós entendemos. Nós entendemos que a centralidade dessa igreja, das nossas vidas, é Cristo. E quando resumimos a igreja, nossa vida, nossa existência, a simplesmente o evangelho como padrão moral, nós estamos reduzindo o poder do evangelho.
E nós não queremos fazer isso. Aliás, eu quero que nós saiamos por essas ruas, literal ou não literalmente, pode ser pelo 5G, pelo Wi-Fi, por onde quer que seja, das formas como, das ferramentas que estão à nossa disposição, com a capacidade e inteligência que Deus tem nos dado, com o recurso que Ele tem mandado, para quê? Para que a visão de Deus para essa cidade, por meio dessa igreja, possa ser verdadeira. Eu creio, meus irmãos. Eu creio em pessoas chegando nesse lugar, creio em vidas sendo batizadas, eu creio em vidas, casamentos batizados, eu creio em tudo isso. Mas Deus ele vai fazer isso por meio da sua palavra, para que o nome dele seja glorificado e para que toda honra e toda glória seja dada para ele. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver conosco. Nós somos mordomos, nós não somos senhores. Nós não somos os benfeitores, ou seja, os donos do terreno. Nós somos apenas dispenseiros dessa obra. Eu não sei quem que está plantando. Aliás, eu sei. Literalmente falando, né? Os plantadores dessa igreja. Eu não sei quem é que está regando. Tem vezes que a gente recebe oferta que eu não sei de onde vem. Que mantém isso aqui, que mantém a estrutura, que faz com que a gente pague o aluguel aqui. Não sei, tem meses que eu falo assim, meu Deus do céu, multiplica, abençoa e manda mais. Não sei de onde vem. Mas eu sei quem é que dá o crescimento. É o nosso Deus. E é por isso que a nossa fé não se baseia em sucesso humano. A nossa fé não pode estar baseada em livros de cabeceira com confissões positivistas, do tipo, vai lá, faz, acontece. A nossa fé não está fundamentada na capacidade que nós temos de alcançar pessoas online, ainda que nós façamos. A nossa fé não está fundamentada e não pode estar na nossa capacidade de ver as nossas pessoas, nossas famílias e familiares recebendo uma bênção. Aliás, a bênção muitas vezes do verdadeiro cristão está no passar pelo sofrimento. E ainda que passe pelo sofrimento, glorificar a Deus. Paulo está dizendo isso aqui. Passei por nudez, fome. Aliás, eu trabalhei dia e noite. Paulo escreveu na igreja de Tessalônica, não é? Quando ele fala lá que ele trabalha dia e noite, acho que 1 Tessalonicenses e em 2 Tessalonicenses ele também escreve isso. Paulo, quem era Paulo? Aquele sócio de Priscila e Áquila, um daqueles que trabalhava com couro, que era aquela capa para fazer uma tenda. Mas obviamente ele não era daquele que lia, obviamente não, né? Possivelmente ele não era daquele que era o trabalho ali, braçal e manual. Ele era daquele que ia para, como é que é o nome? A praça, a Medina, ia lá para o lugar, assim, opa, tem uma tenda aqui, não quer comprar não? Ele era possivelmente esse negociador, essa pessoa que tinha esse poder de persuasão, de falar ali de dia e de noite. Ou seja, não fui pesado para vocês. Sei o que é trabalhar a exaustão com o trabalho das minhas mãos. E vamos lá. Para essa sociedade de Corinto, que usava os púlpitos para poder demonstrar a sua capacidade intelectual, todo e qualquer trabalho braçal era o quê? Ralé. Era o povinho. De novo Paulo aqui. A cultura do reino de Deus é diferente dessa cultura que vocês pensam. Vocês estão querendo demais. E na verdade no reino é menos. No reino de Deus, meus irmãos, quem quiser aparecer, desapareça. Quem quiser subir, desça. Quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. É contracultural. Enquanto as pessoas estão dizendo nessa cultura, vai, faça e aconteça, não importa o que, como, você faz as suas regras, você faz aquilo que você bem entender, o Evangelho de Jesus não ultrapassa os limites. Sirva as pessoas, entenda aquilo que quem você está servindo. Você não tem e não pode arrogar para si a capacidade de direito, porque tudo que você tem foi dado por Deus para você. O seu dom foi Deus quem te deu, a sua capacidade foi Deus quem te deu, tudo que você tem foi Deus quem te deu. Então aprenda isso. E para a gente finalizar. Primeiro, as Escrituras são mais que um trampolim para ideias boas para pregação.
A gente não usa as escrituras como trampolim para poder falar aquilo que muitas vezes massageia o ego. A escritura é mais do que isso. A fé cristã não pode ser reduzida a mero complemento da filosofia dominante da cultura. A gente não pode reduzir a isso. O propósito das escrituras é, em primeiro lugar, a transformação. E apenas secundariamente, a inspiração. Veja, ela inspira sim ou não? Vamos, tem salmos. Nós estamos lendo salmos. Lembra que eu falei há pouco da nossa liturgia? Nós estamos lendo salmos, né? Nós estamos no Salmo 9. Ou seja, 9 domingos que nós já estamos lendo um salmo por domingo. Nós iremos até o final. Curioso vai ser no Salmo 119, né? Vai ser no mínimo curioso. Nós lemos o Catecismo Nova Cidade. Por quê? Ensino, perguntas e respostas, didática. A palavra nos inspira? Sim ou não? Sim. A gente lê uns textos da Bíblia, né? Tem um texto da Bíblia que a gente lê e fala assim, opa, pode mandar, é comigo mesmo. Bom, tem uns textos da Bíblia que você lê e fala assim, pode vir um exército que for, irmão, que aqui pode vir, pastor. A gente vai evangelizar Curitiba hoje, é de uma ponta na outra, vamos. Chega. Agora isso é suficiente? Não é. Nós não podemos viver inspirados. Nós precisamos e devemos viver transformados pelo Evangelho. Em segundo lugar, a ênfase da cultura sobre a fama, proeminência e riqueza pode ser prejudicial para o testemunho cristão. O que isso quer dizer? Nada distorce mais a mensagem de Jesus que o orgulho humano e o desejo de alcançar proeminência. Aqueles que me conhecem já devem, a gente já conversou um pouquinho, já deve ter ouvido da minha boca eu falar, o meu medo não é dar errado. O meu medo é dar certo. Isso não é um medo que me paralisa. Não é um medo que me faz ficar estagnado, inerte, não. É um medo do temor de Deus. Porque nada pode atrapalhar mais o testemunho de Cristo nas nossas vidas do que uma autossuficiência. Do que um desejo por proeminência. A palavra do momento, né? Relevância. A gente quer ser relevante. A gente quer ser influencer. A gente quer fazer um monte de coisa. Você pode ser isso? Pode ser. Desde que o seu coração e a motivação do seu coração esteja em Cristo. E o Paulo falou isso aqui, falou ou não falou? A gente leu há pouco. Porque Deus, Ele fará vir à tona, ou seja, Ele demonstrará, Ele mostrará o desejo do coração. Os mistérios de Deus não são para aquelas pessoas que são mais especiais. É mistério de Deus porque Deus deu a revelar para alguns o Evangelho de Cristo, a saber, a cruz de Cristo. Um Cristo morto e ressurreto depois de 3 dias. Por isso é mistério, não é para todo mundo. Quem é alfabetizado, extremamente intelectualizado, pode não conseguir entender o mistério de Deus, ou seja, um Cristo que morreu. Vamos lá? Se alguém morre hoje, é vitória ou derrota? É vitória ou derrota? Morreu, é vitória ou derrota? Derrota. Quebrou, é vitória ou derrota? Não encheu, é vitória ou derrota? Depende da cultura. Porque se for na cultura do reino, morreu, mas ressuscitou. Está vazio, mas está com Cristo. Está demorando, mas é no tempo humano. Cronos, não é Kairos. Tempo de Deus. Está complicado, mas estou com Cristo. Se está complicado com Cristo, eu vou vencer. Por quê? Porque eu não me fundamento naquilo que é circunstancial. Eu me fundamento naquilo que é eterno. A minha base é Cristo. Viu a diferença? É isso que nós precisamos saber para esses dias. Por último, aliás, antes de finalizar, meus irmãos, é mais fácil a gente admirar uma Madre Teresa do que imitar ela. Entenderam o que eu quero dizer com esse exemplo? É mais fácil a gente admirar alguém do que a gente imitar essa pessoa. É mais fácil aplicar os padrões de sucesso da cultura
ao ministério do que correr o risco da falta de sucesso por amor ao testemunho de Cristo. Entenderam isso? Opa, já que não está enchendo, já que eu não estou cumprindo com os tópicos de sucesso dessa cultura, eu cedo a ela, para parecer que eu estou indo bem. Meus irmãos, nós não vivemos de aparência, nós vivemos de substância. Tem um apelo estético? Sempre tem, né? Eu sou dos primeiros que gosta disso. Mas estética, ferramenta, sem substância, o evangelho, de nada vale. A coroa prometida, terceiro, a coroa prometida por Deus à sua igreja é associada de modo inseparável ao estilo de vida da cruz. É na cruz de Cristo que nós vencemos. É pela cruz que nós nos movemos. As pressões culturais talvez nos levem a admirar aqueles que estão dispostos a sofrer por outros. Mas, de modo geral, o sofrimento pessoal é algo que a gente evita. E a gente até coloca isso como maldição e não como bênção. Mas sofrer com Cristo é das melhores coisas que a igreja pode entender. Porque se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. E isso é o mais importante. Não é um reino que passa. Não é um reino que acaba. Eu não sei como você tem lidado com essa série. Cristo, a cultura e a igreja. Mas nós estamos sendo expostos, desnudados diante do Evangelho de Cristo aqui, já por quase 2 meses, né? 7ª semana que a gente está trabalhando esse texto de 1 Coríntios. Somos ministros de Cristo. Os nossos relacionamentos precisam refletir Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós Cristo. Não Cristo fofinho, bonitinho, que por Jesus é amor. Não. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Mas também elas não precisam ver, ou não devem ver em nós um Cristo como um déspota, um carrasco. É um Cristo justo, fiel a si mesmo, porque não pode se negar. Que nós tenhamos esse equilíbrio. Eu gosto da palavra equilíbrio em inglês, porque ela é balance. Eu gosto dessa palavra. Se a gente tender para um lado, o Evangelho nos traz de novo. Se a gente vai para o outro, o Evangelho nos traz de novo. Jesus é o centro dessa comunidade de fé. Será sempre em nome dele mesmo. Porque é nele que nós estamos fundamentados.